Olá! A dose de hoje é sobre a revisão da vida toda. Eu sei que muita gente está aguardando ansiosamente o desfecho do julgamento lá no STF. Então, aqui eu vou explicar exatamente do que se trata essa revisão e como é que está o andamento do processo lá no STF. Aproveita, já se inscreve no canal, ativa as notificações para não perder nenhum vídeo e dá aquela curtida para ajudar o canal. Eu me chamo Fernanda Pinho e nesse vídeo eu vou falar sobre a revisão da vida toda. Se você caiu de paraquedas por aqui e não sabe bem do que eu estou falando, eu vou explicar rapidinho do que se trata essa revisão. O INSS, quando concedeu as aposentadorias a partir do ano de 1999, considerou apenas as contribuições dos segurados posteriores a 1994. Quando da concessão da aposentadoria, quem contribuiu com salários mais altos antes de 1994 não pôde ter esse período considerado. Então a revisão é justamente para isso, e por isso que se chama revisão da vida toda, porque vai pegar toda a vida contributiva do segurado para se chegar ao valor do benefício. Mas a revisão da vida toda ela não vai beneficiar a todo e qualquer aposentado. Somente os aposentados após 1999 vão poder pedir essa revisão, porque foi quando teve a regra de transição e momento a partir do qual o INSS passou a considerar, para calcular o valor final do benefício, as contribuições posteriores a 94. As anteriores foram descartadas. Se você teve contribuição mais alta antes de 1994, vale a pena você fazer o cálculo para ver se você tem realmente direito. Vamos voltar ao recurso lá no STF. Como é que está hoje? Foi marcada a pauta de julgamento, ou seja, os ministros vão sentar, vão se reunir e vão julgar o recurso. Foi marcado para o dia 4 a 11 de junho. Mas por que tem essa diferença? Porque em março de 2020, o regimento interno do STF ele foi alterado para possibilitar as sessões virtuais. Então, esse julgamento ele vai ser feito de forma virtual. As sessões presenciais ainda estão suspensas, não tem previsão de retorno, e o ministro Marco Aurélio, que é o relator desse processo, entendeu que não poderia ficar aguardando indefinidamente, tendo em vista que a crise da pandemia do coronavírus ainda está muito aguda, essas questões são muito urgentes, então não poderia ficar engavetado. Então, colocou na pauta. O STF vai julgar em repercussão geral. Mas pera, o que é isso? Eu vou explicar, calma. Repercussão geral é quando a matéria tratada no recurso ela tem relevância política, jurídica, social ou econômica que justifique o STF julgar aquilo ali. E essa decisão que vier desse julgamento, ela vai valer para todos, certo? Não vai ficar só entre as partes, como normalmente é nos recursos que chegam lá no tribunal. Então, ela tem repercussão geral, ou seja, ela tem relevância e a decisão que o STF tomar nesse processo ela vai ser aplicada para todos e ela tem um efeito vinculante. E o que é isso? É quando a decisão ela tem que ser seguida pelos demais julgadores. Então, se você entra com um processo, existe uma decisão do STF em repercussão geral, ela tem que ser seguida. Não pode ter uma inovação dizer que não é bem assim, que eu não concordo, porque ela é vinculante, ou seja, ela vincula, ela é obrigatória. E a grande novidade é que já tem um parecer favorável da PGR, que é a Procuradoria-Geral da República. Se já tem uma opinião favorável, mesmo que não seja uma opinião vinculativa, ou seja, é só realmente uma opinião olhando pela legalidade, se aquilo ali que está sendo pedido realmente tem viabilidade jurídica, né? Já tem esse parecer favorável, então já é um bom presságio. Também já tem a decisão do STJ. Antes de chegar no STF, o STJ já tinha discutido a matéria e também já tinha dado interpretação favorável. E agora o recurso lá está sobrestado, aguardando o STF. Então, no dia 4 de junho, começa o julgamento. Então, até o dia 11, a gente vai ter a definição. Se no final das contas o STF também entender pela revisão, considerando que as contribuições anteriores a 94 têm que ser computadas, aí quem não entrou pode entrar com pedido de revisão. E quem já ingressou e está com o processo suspenso, o processo vai retomar o seu curso. Já vai estar definido que é cabível a revisão e vão ser procedidos aos cálculos para poder se chegar ao valor efetivo do benefício. E tem prazo?
Claro, né? Tudo no direito tem um prazozinho. Nesse caso, o prazo é de 10 anos, mas ele é contado a partir do mês seguinte ao seu primeiro pagamento. Então, independente da data de julgamento, como no caso do FGTS, que muita gente também já deve ter pesquisado, já deve estar por dentro, você vai poder entrar com pedido. Você não vai ficar vinculado à data de julgamento. O seu prazo ele vai ser contado, então, a partir do mês seguinte ao seu primeiro pagamento, tá? Que é o que diz a lei. Na prática, o que vai mudar não é só que o seu benefício vai poder ser maior, né? Você vai receber um valor maior de aposentadoria. Os atrasados também vão ter que ser pagos. Então, desse período que você recebeu a menor, você vai ter direito de reaver a diferença. Por isso que muita gente por aí fala, muita matéria, muita notícia chamativa, dizendo que os segurados vão receber uma bolada. Então, cada caso é um caso, óbvio, mas realmente tem essa possibilidade de algumas pessoas receberem um valor um pouco maior, porque em muitos casos a diferença é grande. E por que cada caso é um caso? Porque vai depender do valor que a pessoa contribuiu, sobre qual valor a pessoa contribuiu. Por isso que não é para todo mundo que vai ser essa bolada. Mas para você saber se você tem direito ou não, o ideal é fazer o cálculo. Procurar um profissional que entenda, você vai fazer o cálculo para saber se você realmente tem o direito e se vale a pena, porque às vezes a mudança é tão pequenininha que não vale muito a pena, né? Você vai ter um custo com o processo, com um advogado e não vai valer a pena no final das contas. Mas, como eu disse, faz o cálculo, né? Se valer a pena, você entra com a ação, vai pedir o retroativo e vai ter um dinheirinho extra para receber. O importante é fazer um cálculo antes de qualquer coisa, porque se você entra com o processo e lá no meio do processo vai para a fase de cálculo, juntando as contribuições anteriores a 94, o seu benefício, na verdade, vai ser menor, você pode ter o seu benefício diminuído. Então, não corra esse risco. Faz o cálculo para ter certeza que você vai ter o direito e você vai ter uma prévia de quanto é que você tem para receber, em quanto vai ser aumentado o seu benefício. Para quem ainda não entrou com a ação de revisão, eu aconselho a aguardar a decisão do Supremo, porque já está bem próxima, a não ser que seu prazo de 10 anos já esteja vencendo. Aí você entra logo para garantir o seu direito. Então depois você não vai mais poder pedir revisão por conta da decadência. Depois do julgamento, se for realmente favorável, quem ainda não entrou vai ter que entrar com a ação para ter a revisão, porque o INSS não vai fazer isso automaticamente. Então, deixa eu aproveitar e pedir para você se inscrever aqui no canal, clicar no sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, porque nós vamos ter até o final da próxima semana o resultado do julgamento e eu vou voltar aqui para falar sobre isso. E aí você vai ter a certeza se vai poder entrar com a revisão ou não. Resumindo, se antes de 1994 as suas contribuições foram maiores do que as posteriores, ou se após 1994 você ficou um período grande sem contribuir para o INSS, vale a pena procurar um especialista, fazer o cálculo e correr atrás da revisão.